Doutor Hamilton, seja muito bem-vindo. É Jeremias, como é que o senhor está? Ô, Jeremias, bom dia. O telefone é sempre uma coisa complicada, né? Tudo bem, quero agradecer a oportunidade e dar bom dia aqui para os ouvintes, né, os telespectadores da Rede Alesp. O senhor sabe que a gente estava falando de telefone agora há pouquinho, né? Eleições por celulares, né? Mas esse é papo mais para o final da nossa conversa. Eu queria que o senhor fizesse primeiro uma análise aí dessas eleições. Como é que o senhor tem visto aí a ascensão de mulheres, né? Eu vi que 5 mulheres vão disputar eleições no segundo turno, né? O senhor acha que é pouco, é muito? Em relação à polarização, qual é a sua análise? Olha, essa eleição não foi uma eleição que foi uma eleição meio atípica, no sentido de todo mundo teve que se adaptar ao que começaram a denominar de novo normal, né? E também teve uma questão que foi essa maior efetividade da cobrança da questão principalmente no que tange a mulheres, das cotas, da distribuição de recursos. Então, parece que tanto o TSE ficar em cima dessa questão do Ministério Público, os partidos, eles de fato se adequaram e aí, de fato, nós tivemos pela primeira vez, talvez, mulheres realmente engajadas, e não o que tínhamos antes, que era a famosa fraude na cota, né, as laranjas. Então, isso aí reflete um pouco também a conscientização. Temos talvez candidatos mais preparados, quanto a essa questão aí da mudança também dos candidatos, né, do perfil dos candidatos. A gente talvez tenha aí uma diminuição na polarização. Então, isso está se refletindo, parece que no mundo inteiro, e com certeza impactou aqui o Brasil também. O eleitorado, ele talvez esteja cansado daquela coisa radical e esteja buscando algo mais equilibrado. Talvez o termo certo seja esse, seja equilíbrio. E nós vimos isso aí no resultado das urnas e naqueles que estão disputando, com certeza irão disputar o segundo turno. Muito bem. Mas você acha que essa ascensão com as mulheres é resultado da cota ou tem muito espaço ainda para crescer? Como é que o senhor analisa? Olha, ainda não é o ideal, né? A gente tem uma situação ainda de muita diferença aí entre homens e mulheres. É histórico isso, é cultural. E o Brasil, ele, assim como vários países, ele ainda na política, principalmente, ainda é um cenário muito masculino, né? E está trazendo essa coisa de trazer um equilíbrio, centralizar, dividir, até porque hoje não cabe mais essa questão de diferença entre homem e mulher. Então, eu acho que ainda falta muito a evoluir, mas é um primeiro passo. Nós temos aí a obrigação da cota, que muitos questionam que não deveria ser obrigatório, que deveria ser uma questão de consciência, mas enquanto não for dessa forma, com ações afirmativas que garantam o mínimo, não vai mudar tão cedo. Então, garantindo o mínimo para que logo se torne algo habitual e aí sim, a gente possa seguir um equilíbrio entre os dois lados aí, todos os lados da política, todo mundo é igual, né? Homem, mulher, ambos, qualquer tipo de escolha, raça. Agora, doutor, em relação à abstenção, nós falávamos agora há pouco com o doutor Arthur Rolo, que também é especialista em direito eleitoral. Ele falou que a previsão era de até 50% de abstenção. Nós tivemos maior do que as últimas eleições, 23,14%. Como é que o senhor analisa, né? Porque a pandemia, claro, influenciou nossos idosos, né? A gente nem quer que saia de casa, mas, claro, é um direito, a liberdade de todos, mas muitos preferem ficar em casa, né? Essa faixa da população. O senhor acha que esse número foi muito representativo ou, diante da pandemia, era esperado? Era esperado um número muito maior. É até surpreendente aí que tenha sido, embora fosse foi um número maior do que nas últimas eleições, mas não foi, foi até surpreendente que essa abstenção não tenha sido maior.
Nós tivemos uma eleição na França há cerca de 2 meses, em que a abstenção bateu a casa dos mais de 50%. Aqui imaginava-se que pudesse chegar a isso até maior, por conta justamente dessas questões, idosos, grupo de risco, mas ficou assim, num nível razoável até, pelo momento que a gente vive. Doutora Hamilton, quem fala é Lília. Mais uma vez a gente agradece a tua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. É muito importante, né? Pessoas como o senhor vêm trazer informações para o telespectador. O senhor também é especialista em direito administrativo. Vamos sair um pouquinho das eleições. Minha pergunta para o senhor seria: a gente sabe que o direito administrativo ele norteia alguns princípios essenciais para uma boa máquina administrativa andar. O senhor acha que hoje, mesmo depois dos montes de problemas que tivemos com a Lava Jato, um monte de denúncias, pessoas sendo afastadas do cargo, hoje tem uma seriedade mais na gestão pública ou não? Primeiro, bom dia, Lília. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente viu aí uma mudança no cenário depois da questão da Lava Jato, sim. Talvez o receio, né, do impacto que a Lava Jato teve no meio, tanto político quanto no meio administrativo, fez com que tivéssemos uma mudança aí no nível de responsabilidade, também na questão da responsabilização daqueles que cometem irregularidades. Então, tivemos sim uma evolução. Hoje, a gente sabe que o gestor público ele atua com mais responsabilidade, sabendo que ele está sendo fiscalizado e que aquela visão que se tinha antigamente de que a impunidade prevalecia no Brasil, ela sofreu aí um baque bem grande depois desse cenário de mensalão, Lava Jato, e hoje a gente sabe que isso afetou positivamente. E claro que a Constituição ela prevê, né, que o princípio máximo da administração pública é a eficiência. Então a gente tem visto isso de certa forma. Ainda temos irregularidades, coisas a ajustar, mas o importante é que ganhando a administração pública, ganha a sociedade, ganha o povo de modo geral. Eu fiz essa pergunta para o senhor pelo sentido, hoje, cada eleição que tem, nova, né, a gente tem muita influência digital, que tem milhares de seguidores e com isso facilita muito bem essas pessoas se elegerem. Só que essas pessoas muitas vezes não têm noção de como funciona uma máquina administrativa, ela não tem noção como funciona um poder executivo, um legislativo e um judiciário. O senhor acha que não é a hora de ter um pouco mais de seriedade, ou quem quiser se candidatar, o seu candidato, ter um mínimo de escolaridade, ou fazer um curso antes, comprovar, que nem quem quer dirigir carro não tem que fazer um curso de habilitação? O senhor não acha que seria uma preparação para os candidatos, independente da vitória ou não, para eles poderem estar sabendo aonde eles estão entrando e como funciona o sistema? Porque cada pessoa que entra, um vereador, um deputado ou um prefeito, ele está entrando para representar a gente, está mexendo com o nosso dinheiro de pessoas que hoje mais de 80% está na classe de pobreza. O senhor não acha que é necessário hoje, a sociedade exige isso, ter um curso preparatório para quem for candidato poder ter ciência do que está acontecendo e como funciona uma máquina administrativa? Esse tema é bem interessante, é uma visão bem interessante, acho que é possível sim. Na verdade, eu imagino que deveria ter, penso eu, matérias como direito constitucional, direito civil, não numa linguagem rebuscada da faculdade de direito, por exemplo, mas deveria ter cidadania nas escolas desde sempre. O aluno, por exemplo, ele deveria já crescer sabendo os direitos dele, principalmente o que a Constituição reza sobre o dia a dia, de tudo que a gente o que rege o Estado, o que rege a sociedade como um todo. E quanto aos candidatos, o problema temos questionamentos quanto a isso. Alguns doutrinadores falam que seria restringido se exigíssemos cursos, algum tipo de qualificação, restringiria o acesso do povo aos cargos eletivos, uma vez que eles são representantes, aqueles que são eleitos são representantes do povo, né?
então ele elitizaria de alguma forma. Tem um questionamento sobre isso. Eu entendo que deveria sim, se não antes, para se candidatar, após eleito, ter um mínimo de formação. Eu, por exemplo, acompanho, faço cursos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? O ILP é um órgão muito importante nesse tipo de formação, principalmente no que tange aos servidores, a sociedade como um todo dá formação para isso, mas deveria sim os próprios eleitos, os vereadores, os deputados, passarem por uma formação para entender o que é regimento interno, o que rege a Constituição do Estado, a Constituição Federal, para saber o mínimo do mínimo, porque muitas vezes a gente verifica em loco que eles estão ali, mas eles não sabem do que se trata e eles acham que, muitos deles, que o assessor resolve tudo, mas ele precisa entender, até para proposta, enquanto candidato, quando a gente vê um candidato a vereador falando que ele vai mudar uma regra que não compete a ele, por exemplo, é uma regra federal, que só um deputado federal poderia alterar. Doutor, eu queria saber em relação à lei de responsabilidade fiscal, quais são os erros mais comuns cometidos pelos prefeitos? Olha, principalmente no que tange aos prefeitos, a gente vê muito nas prestações de contas, né, de gestão, que o Tribunal de Contas analisa, o Tribunal de Contas do Estado, em alguns convênios também, principalmente falha no repasse de duodécimo, excesso de despesas de educação, saúde, ultrapassar os limites de gastos, são os erros mais comuns no que tange a lei de responsabilidade fiscal. Contratação que excede. Então, às vezes são coisas que eles conseguiriam evitar se tivesse ali um bom suporte contábil, técnico, jurídico. As procuradorias dos municípios, elas são competentes e elas conseguem dar conta de muita coisa. Muitas das vezes são decisões políticas que o gestor leva com ele precisa tomar alguma decisão e acaba extrapolando, às vezes até indo contra parecer das próprias procuradorias, né? Então, na maioria das vezes, são excessos. Excesso de gastos, às vezes transferência equivocada de duodécimo e gastos, né, por exemplo, principalmente quando se tem um desequilíbrio entre gasto com folha de pagamento e o que tem que ser realmente aplicado, por exemplo, na educação, são os maiores erros cometidos pelos gestores. Pois é, eu pergunto isso porque, principalmente frente a uma pandemia, nós vamos ter uma transição, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque nós tivemos, eu até já citei anteriormente, nos Estados Unidos, vendo as notícias do final de semana, né, o Donald Trump impedindo, inclusive, o acesso da nova equipe de combate ao novo coronavírus, né? Ou seja, nós não estamos tendo lá uma transição tão agradável. Por outro lado, no Brasil, a gente teve já exemplos, inclusive na República, na presidência, de uma boa transição, né? O prefeito que está assumindo e a Câmara dos Vereadores, cada município tem uma lei, tem lugar que não tem lei, como é que funciona? Porque quando ele chega, tem esses problemas, vamos supor que teve um repasse irregular, ele precisa ter acesso, precisa entender, né, doutor? Como é que funciona essa transição? Então, a questão da transição, isso primeiro virou uma tradição, veio como recomendação, e hoje a gente tem aí uma regra que é uma regra geral, né? Cada município faz a sua transição da sua forma. Mas ele tem que fazer a transição, ele tem que dar acesso aos dados, que ele não está voltado ao mandato nem do que saiu, nem do que vai sair e nem do que vai entrar. A regra de transição ela é para uma boa gestão, para manutenção, porque a administração pública ela é permanente. Então, ele tem que cumprir a regra de transição sob pena até de rejeição de contas, apontamento do Tribunal de Contas e até eventual, aí, dependendo do que seja feito nesse momento, até eventual imputação pelo Ministério Público de alguma responsabilidade. O problema desse ano especificamente é que nós teremos uma transição muito curta. Praticamente nós
não teremos transição, porque nós estamos agora, 16 de novembro, final do ano, a partir de 15 de dezembro, praticamente para tudo, e vem as festas de final de ano. Então tem um mês aí, é praticamente impossível se fazer uma transição, se ter acesso a relatório, fazer uma passagem de contratação, auditoria, que era o habitual, né? Levantamento de dados do que foi feito, do que não foi feito. Então nós teremos uma transição curta, mas que ainda é possível que se faça, mas o gestor que ele estiver interessado realmente em fazer essa transição, ele vai ter que esquecer que tem festa de fim de ano, que janeiro é recesso, para poder pensar no município e fazer essa passagem da melhor forma possível, sabendo que muitos municípios deixarão aí o caixa praticamente zerado, se não com um débito muito grande por conta das despesas com a pandemia. Pois é, realmente uma transição mais curta, né? E o senhor lembrou bem, né? Temos aí o final do ano, né? Então tem que acelerar. O senhor está junto ao Instituto do Legislativo Paulista aqui, tem inclusive um manual, né, simplificado de direito municipal e eleitoral, né? Como é que funciona na prática essa transição, doutor? Porque eu estava conversando com um especialista, ele falou, olha, tem lugar que tem legislação, uma cidade tem legislação há muitos anos, tem lugar que não tem. Então, hoje, a gente ainda tem a questão da pandemia, vamos supor, tem que reunir o secretariado, reunir o outro secretariado, e aí, vai fazer online? Como é que o senhor acha que isso vai se dar na prática? Então, esse ano é um ano de experiência, né? Erros e acertos. Não tem uma regra geral específica do formato. O que tem é uma exigência de que se faça, voltado ao melhor da administração. Mas não tem. Cada município tem faz da sua forma, dá o acesso que precisa dar. Esse ano, com essa questão da pandemia, vai ser mais difícil. Geralmente a gente tem problemas quando uma oposição ganha uma eleição em determinado município por conta de briga política, é dificultado a questão da transição, aí tem que envolver o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então a gente sabe que tem essas questões, não tem uma regra, como também pontuou, não tem uma regra específica de processo, não existe um manual de prática de como se fazer uma transição. O Tribunal de Contas ele tenta mostrar como deve ser, da melhor forma, principalmente no que tange a finanças, contratos de finanças, controle, mas não há realmente, cada cidade faz de um jeito, cada lugar faz de um jeito, e a gente vai, esse ano, por conta da pandemia, vai ser realmente uma experiência nova, porque fica difícil você analisar contratos administrativos, por exemplo, de modo virtual. Não creio que todos os municípios já tenham o registro do portal da transparência, nem todo mundo está atualizado, então ainda tem muita questão relacionada a isso. O portal da transparência, que já é uma exigência de anos e que inclusive gera rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, a gente vê aí municípios que não tem o portal funcionando, ou quando tem, está desatualizado, não anexa o que deveria anexar. Então, a gente tem essa situação que fica difícil fazer uma auditoria, por exemplo, à distância. O senhor lembrou bem. O senhor sabe que às vezes eu entro em alguns sites de prefeituras e alguns, assim, tem informação sobre tudo. Tem lá o portal da transparência, tem cada contrato que é feito, e tem outros que é muito simplificado, né? Doutor, eu estou vendo aqui que o senhor integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, a ABRADEP, né? E com sede em Brasília, e diz aqui que tem o propósito de fomentar um debate equilibrado, transparente, objetivo e qualificado sobre democracia, promovendo o estudo e a capacitação e a difusão de temas referentes ao direito eleitoral. Para finalizar, o senhor abriu falando sobre polarização. Está conseguindo, doutor, o senhor e a ABRADEP fazer com que esse diálogo, você acha que a população vai dialogar mais daqui para frente e deixar um pouco a polarização de lado? A ABRADEP, eu tive a grata satisfação de ser um dos fundadores da ABRADEP. Hoje eu não componho mais o quadro da ABRADEP, mas eu tive essa satisfação de compor a ABRADEP, de fundar a ABRADEP. Eu acho que a gente está conseguindo, no modo geral, principalmente os colegas que estão lá levando isso a debate. No entanto,
uma ressalva que a gente sempre faz, os principais especialistas da área, um grande nome no meio nosso, o ex-ministro Henrique Neves, que foi ministro do TSE, é que falta um debate constante no Congresso Nacional sobre reforma política, reforma eleitoral. O debate ele é sazonal, ele entra em cena todo ano anterior às eleições. Então, o debate para 22 vai entrar em cena em setembro do ano que vem. Então, é uma questão que acaba fazendo com que a legislação ela não evolua. Ela é um copia e cola, um remenda, corta, e isso é importante que tenha um debate permanente. A Abradep faz esse debate permanente. Os colegas que atuam na área eleitoral, eles mantêm esse debate, a comissão da OAB de São Paulo, de Direito Eleitoral. Então, isso é muito importante, porque a gente está no foco da coisa. Então, os principais temas do que é problema nas eleições, a gente já tem noção do que vai acontecer, do que precisa mudar, do que precisa mexer. E não adianta discutir isso só em ano eleitoral ou só para uma eleição específica. Vai impactar todas as outras. Muito bem. Doutor Hamilton Augusto, advogado especialista em Direito Eleitoral e Administrativo, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço e sempre que precisar, eu estou às ordens. Muito obrigada, doutor Hamilton. Tenha um bom dia. Bom dia, Lília. Obrigado. Obrigado, Lília. Um abraço.